Deus abençoe a todos meus irmãos, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero encorajar a sua fé diante de todas as situações, de todas as circunstâncias que estão acontecendo. Eu quero levar uma palavra para você que está em Jeremias capítulo 25, versículo 15. Jeremias 25, verso 15, que fala o cálice da ira de Deus contra as nações. O cálice da ira de Deus contra as nações. Tem algumas pessoas que dizem, alguns ignorantes, na fé, na palavra, alguns que falta entendimento dentro da palavra de Deus, que diz que quem vai mudar o mundo é a ciência. Mas a ciência, não existe ciência a não ser dada por Deus, Não existe ciência a não ser dada por Deus. Deus é o autor, consumador de tudo e de todos, da ciência, da fé, da salvação e etc. O cálice da ira de Deus contra as nações. Entenda isso. O cálice da ira de Deus contra as nações. O que é ira? Ira é uma espécie de uma raiva, É uma espécie de uma vingança. Então diz assim, o Senhor diz, em Jeremias 25, 15. Por que assim me disse o Senhor? O profeta Jeremias dizendo, por que assim me disse o Senhor? O Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, ou da minha ira, do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar. Escute bem, porque assim me disse o Senhor, porque assim me disse o Senhor. Você vê que esse Senhor está com letras maiúsculas. O Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que beba e trema e enlouqueça por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. O que é enlouqueça? Enlouquecer é ficar louco, é sair de si, é fazer coisas sem noção, E o Senhor disse para Jeremias que levasse o cálice para que a nação pudesse beber, e que trema e enlouqueça por causa da espada. Espada representa o quê? Guerra, morte, punição. Por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice das mãos do Senhor e dei a beber todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto e de assobio, e maldição como hoje se vê. Então Deus não mudou, irmãos. Quando Deus não pune a terra, Ele permite alguém punir. Ele permite o diabo usar seus
seus servos e punir. Mas não deixa de ser uma permissão de Deus. Aqui em Jeremias 25:15, está dizendo que o cálice da ira de Deus contra as nações vem da mão de Deus. Levou até o profeta Jeremias o cálice da ira de Deus. E a Bíblia diz que Jeremias recebeu o cálice das mãos do Senhor e fez beber as nações, a qual o Senhor tinha enviado, a Jerusalém e às cidades de Judá, aos seus reis, ou seja, às autoridades, aos seus príncipes, aos ministros, né? Vamos traduzir, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto e de assobio. O que é assobio? Assobio é uma espécie de uma zombaria, né? De uma zombaria. E espanto? Tem vários tipos de espanto, né? De primeiro as pessoas colocavam aqueles palhaços numa plantação para que os pássaros viessem ali e achassem que era uma pessoa e se espantasse e não destruísse a plantação. Isso se chama espanto. E maldição, ou seja, espanto quer dizer vergonha, né? Palhaços, coisas de zombaria. E assobio também é uma espécie de zombaria. E maldição? Maldição não precisa nem dizer o que é maldição, né? É mal, é uma epidemia de mal. Maldição são coisas amaldiçoadas, como hoje se vê. Isso foi para Jerusalém, para Judá, no tempo de Jeremias. Mas quando a palavra diz assim, como hoje se vê, hoje, está dizendo nos dias de hoje. Está dizendo nos dias de hoje. E hoje Deus ainda pune a terra. Por causa de quê? Por causa do pecado do homem. Não adianta, irmãos, a gente querer fazer uma coisa. A gente obedece às autoridades, os mandados das autoridades, porque a gente tem que obedecer. Mas não adianta obedecer aos homens e não obedecer a Deus, né? Foi assim com João e com Pedro, né? O apóstolo João e o apóstolo Pedro, quando foi levado no sinédrio diante dos governantes, porque estava pregando a palavra. Eles foram punidos porque estavam pregando a palavra. Aí eles dois disseram assim, olha, melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Eles não estavam dizendo que não devia obedecer aos homens. Eles não estavam dizendo que não ia obedecer aos homens. Não era isso que estava dizendo. Eles disseram o quê? O que eles disseram? Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, eu posso obedecer aos homens, mas melhor é obedecer a Deus. Porque obedecendo a Deus, eu estou no caminho certo. Obedecendo a Deus, eu estou no caminho certo. Amém? Então a palavra do Senhor diz que Deus ordenou a Jeremias a pregar em cima do cálice da ira de Deus. Até porque quando a gente pregamos sobre a punição de Deus, a gente estamos fazendo o quê? Um alerta. É igual a algumas revelações que as pessoas revelam por aí, depois que surge uma punição de Deus, as pessoas falam, é porque eu sonhei, eu tive uma visão, que Deus falava isso, que Deus ia acabar a terra, que Deus ia matar a terra, que Deus ia punir a terra. Tem coisa que eu não acredito. Por quê? Porque Deus, antes de punir a terra, antes de trazer uma maldição para a terra, antes de exortar a terra, antes de trazer uma espécie de maldição para a terra, ele alerta. Deus não alerta depois que aconteceu. Sempre ele alerta antes, como foi no Egito, como foi com Sodoma e Gomorra, como foi em Nínive, né? Primeiro ele alerta. Porque um alerta, no momento que Deus pune sem alertar, é como se Deus estivesse sendo o quê? Injusto. E Deus não é injusto, irmão. Deus não é injusto. Porque na lei dos homens, se a gente não respeitar as leis dos homens, a gente é punido severamente. Porque antes já teve um alerta.
Antes já teve um decreto. Não faça isso, o decreto é assim, a lei é assim. Assim é a lei do trânsito, é a lei, é a lei civil, né? É a lei trabalhista. Então, antes de ter uma punição, tem um decreto avisado. Tem que ser avisado. Então, por isso que às vezes eu não acredito em muitas revelações que as pessoas falam depois que acontece a tragédia. Ah, aconteceu a pandemia. Ah, Deus falou para mim que isso. Ou seja, Deus, ele primeiro, ele alerta, ele usa o profeta para alertar as nações, para que as nações não sejam punidas sem avisar. Então, Deus, ele disse assim, ó, Jerusalém e a cidade de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de vergonha, de fracasso, de assobio e de maldição, como hoje se vê. Jeremias 25, 15. Então Deus primeiro, ele avisa. Se a gente não der crédito, ele pune severamente. Que Deus abençoe todos nós e que nós possamos acordar para a realidade. Vamos avisar as nações, aos reinos e nações, antes de vir a punição severa de Deus. Antes de vir o cálice da ira de Deus contra as nações. Que Deus abençoe.